reflexão que eu vou trazer para você, na verdade, pode ser que alguns já tenham até ouvido algumas coisas, porque está dentro do contexto daquilo que Deus vem falando conosco à medida que os anos têm passado. E eu quero conversar com você acerca do preço do chamado. Quando nós decidimos iniciar toda essa história da comunidade bíblica Logos, acho que o pastor Anderson é um dos primeiros que eu conversei também. E pensando bem, quando você pensa em igreja local, a pessoa só pode ser louca, biruta, porque não é algo fácil, não é simples. E se não houver um chamado, não tem como crescer, desenvolver, não tem como ir além. Não é o que a gente busca para dizer, vamos testar para ver se vai dar certo. Pelo contrário, precisamos ter uma palavra. Essa palavra precisa estar impressa em nossas vidas. Ela precisa gerar fé suficiente. Porque iniciar um chamado, desenvolver um sonho do coração de Deus, tem a ver com renúncia e tem a ver com alto preço. Quando nós falamos acerca de preço, é provável que a maioria de nós aqui não entendamos o que isso significa. Porque a nossa vida, por mais difícil que seja, é uma vida fácil. Nós temos facilidade para tudo, dinheiro não nos falta. É que a gente não sabe administrar às vezes, mas não nos falta dinheiro, não nos falta roupa, não nos falta comida, então nós temos tudo. Nós não temos como compreender quanto custa alguma coisa, se tudo que a gente quer a gente tem, se tudo que a gente deseja a gente recebe. Aquilo que vem fácil vai fácil, aquilo que é conquistado sem esforço também é desvalorizado facilmente. Interessante é que a gente dá as coisas para os filhos, tentando amenizar na vida deles, que eles passem por algumas coisas que a gente passou. Por exemplo, eu vou dar a melhor escola para o meu filho, eu vou dar o brinquedo que eu nunca tive para o meu filho, ele vai ter as roupas, ele vai fazer as viagens que eu nunca fiz. Talvez não haja problema nenhum nisso. O problema está na nossa perspectiva de lidar com a vida da maneira como nós tivemos que lidar quando era o nosso tempo. Nós temos medo de fazer os nossos filhos passarem por necessidade, por privações. Porque quando a gente olha a nossa história, a gente começa a dizer, cara, eu não quero passar por aquilo de novo, eu não quero viver aquilo de novo, eu não quero ter que ouvir aquilo de novo, eu não quero ter que comer daquele jeito de novo, eu não quero ter que passar fome como eu passei daquele jeito de novo. Então a gente começa a pegar todo aquele processo da nossa história, e aí quando a gente muda tudo, tentando dar tudo para os nossos filhos, e vivendo uma vida desregrada, sem de fato reconhecer o valor de cada detalhe que temos e daquilo que Deus nos dá, a gente começa a não valorizar o que passamos. Eu nunca cheguei a passar fome de fato, porque você passa fome depois de uns 4 dias aí, sem ter nada. Mas eu já passei várias vezes um dia inteiro sem comer, e não era jejum. Já tive situações onde a minha mãe olhava para mim e falava, filho, esse é o único pedaço de cuscuz que nós temos, é um pedaço para você e um pedaço para mim. E ela falou assim, fica tranquilo porque eu vou orar e o seu pai vai mandar mais tarde. Minha mãe trabalhava igual uma louca, igual uma condenada. Minha mãe saía 5:30 da manhã e eu só via minha mãe 8 horas da noite. Eu fazia minha comida, eu limpava a casa, eu fazia tudo que tinha que fazer, ainda apanhava quando ela chegava, porque eu não fazia direito. Ela chegava estressada, cara, ela estava estressada. Eu arrumava do meu jeito, pegava os lençóis da cama e juntava tudo assim, botava no guarda-roupa. Ela chegava e dizia assim, a casa está arrumada, e quando ela abriu o guarda-roupa caía, menino, você não fez o negócio direito.
Mas uma coisa eu lembro da minha mãe. Minha mãe nunca chegou para mim, para me fazer olhar para a nossa vida e dizer: um dia você vai ter uma vida melhor, um dia eu vou te proporcionar uma coisa que você nunca teve, você vai ser uma pessoa muito abastada na vida. Minha mãe nunca falou isso, mas eu lembro de uma coisa, ela sempre dizia: seja grato a Deus pelos mínimos detalhes, e seja grato às pessoas, porque Deus usa pessoas. A minha única aspiração, o meu único sonho de consumo, é que a minha vida seja queimada e gasta no altar do Senhor. Se Ele me der um super carro, amém. Se Ele me der uma roupa boa, amém. Mas eu não tenho um ideal de coisas materiais. Para mim está tudo bem, para mim está tudo ótimo. Eu posso dormir no chão, eu posso dormir num hotel 5 estrelas, o que for, está tudo bem, de verdade está tudo bem. A gente ganha coisas, as pessoas nos abençoam, vão nos dando coisas, mas quer saber? No final de tudo, tudo passa. No final das contas não vai sobrar absolutamente nada. Não vai sobrar a sua roupa, não vai sobrar o seu carro, não vai sobrar a sua casa, e a gente sempre vai querer mais e mais e mais e mais. E o meu ponto é: quanto custa de fato o chamado? A gente não tem como entender quanto custa o chamado se a gente não entende pela perspectiva correta de quanto custa a vida, de quanto custa viver. Só se sabe o custo do oxigênio, porque ninguém aqui paga na White Martins uma conta que chega no final do mês, né? Trazendo para você, dizendo: olha, você respirou tanto e você precisa pagar tanto de oxigênio. Ninguém paga pelo oxigênio, de graça, mas nós não agradecemos. Sabe quando a gente valoriza? Quando as pessoas estão no leito da morte, com enfisema pulmonar. Eu orei por um senhor, pai de um amigo meu, do Marcelo Barros. Vi aquele homem agonizando com câncer no esôfago, no estômago, e que tinha tomado também o pulmão. E é a coisa mais horrível, você está no leito da morte da pessoa, e ele não consegue respirar, querendo falar com você, você fica: eu quero dar ar para ele. Quanto custa o oxigênio para aquele homem durante os próximos minutos? Minutos são eternidades quando você não tem mais nenhuma hora. Mas quando nós não sabemos quando vamos morrer, ou quando nós estamos saudáveis, nós não lembramos de agradecer. Então a gente desvaloriza, vive de qualquer jeito, vive murmurando, vive reclamando de tudo. Quanto custa o que você tem hoje de vida, de saúde? Quanto custa a graça para você? Alguns até vão dizer: a graça não custa nada, pastor, a graça é de graça. Coitado de você que não consegue entender que a graça, ela tem um custo da vida de Jesus. Ela chegou até você de graça, porque alguém pagou por você. Eu lembro que os meus filhos, uma vez a gente recebeu uma oferta para comer num lugar especial, e no carro um dos dois falou assim: que legal, nos deram de graça, agora a gente vai comer de graça. Eu falei: que de graça? Não é de graça. É de graça sim, a pessoa deu dinheiro e falou: vai lá comer à vontade. Não, não é de graça. É de graça, pai, a gente não vai pagar, alguém pagou por nós. É de graça para nós, mas alguém está pagando. Em outras palavras, eu disse para eles: nada é de graça, tudo tem um custo. Pode ser que você não esteja pagando. E o problema é que quando a gente não paga, a gente não valoriza. Quando a gente não trabalha e não sua, a gente deixa perder. Quantos aqui já tiveram aquele brinquedo dos sonhos, que você sempre quis e um dia você ganhou, usou 2 meses, 3 meses, se não 3 dias, e já não era mais interessante? Sabe por quê? Porque quando a gente recebe e alcança, e a gente se acostuma, a gente deixa de ser grato. E o grande ponto que eu quero trazer para você nessa noite é que o seu chamado também tem um grande custo, tem um grande preço. Porque nós estamos falando sobre uma igreja que foi chamada pelo Senhor com o DNA de gerar transformação. Nós já entendemos a base disso. Não existe transformação que não flua de dentro, tem que fluir de dentro, tem que ser natural, tem que vir aqui de dentro do nosso coração. Mas como que eu transformo?
Eu não consigo transformar se eu não valorizo da maneira que Deus, da maneira que Jesus valoriza. Eu não consigo parar pelo perdido, porque eu não sei o valor da vida dele para mim. Cara, não tem nada demais, porque eu quero é a graça. E para nós, graça muitas vezes tem um sinônimo de perdão de pecados e liberdade. Eu tenho meus pecados perdoados e eu sou livre, eu não sou religioso, eu posso fazer o que eu quero. Eu não acho que esse é o pensamento ou a ideia que Deus tem de graça. Quando eu penso de Deus pensando sobre graça, e quando Ele pensa graça, essa ideia que vem na minha mente é o Filho dEle sendo crucificado na cruz do Calvário. Isso é graça para Deus. Graça tem a fisionomia de Jesus, graça tem a ideia ou a visão de Jesus na via dolorosa, apanhando, sofrendo por mim e por você. Quanto custa o que Deus entregou na sua mão, o que Deus está entregando na sua mão? Nessa noite eu quero trazer você comigo para avaliar algumas coisas que provavelmente eu pincelei ao longo do ano, mas que eu creio ser extremamente importante hoje. Que grandes homens e mulheres de Deus não eram aqueles ou não foram aqueles que fizeram muita coisa, mas foram aqueles que se entregaram completamente. O nível de entrega determina o quão grande você é no reino do Espírito. Por mais que você ganhe uma alma só, por mais que você simplesmente pegue uma pessoa e conduza ela durante a sua vida inteira, é o nível de entrega que determina o quanto você valoriza o que Deus colocou na sua mão ou nas suas mãos. Nós temos um relato, e eu sou apaixonado por esse cara chamado Abraão. E Abraão me fascina por uma coisa. Abraão me fascina pela maneira como ele respondia e correspondia com Deus. A gente vai começar observando que Deus não liberou um chamado para ele de qualquer jeito. Deus foi preparando o coração de Abraão, assim como de outros grandes homens. O nosso coração vai recebendo convite, vai recebendo revelação, a visão vai entrando, mas à medida que nós nos entregamos, à medida que nós nos rendemos, à medida que nós correspondemos com aquilo que Deus entrega, é que vai determinando quão profundo a gente vai indo nele. Somos uma geração rasa, somos uma geração mimada, somos uma geração que os pais nos privaram de entender o valor da vida. Somos uma geração, está aqui os meus filhos, posso falar porque eu tenho filhos, o quanto a gente erra tentando dar o melhor, quando eles não precisam do melhor, eles precisam da vida. Eles precisam viver a vida, eles precisam depender do Espírito Santo, eles precisam orar, se ajoelhar muitas vezes, dizer: Deus, estamos precisando de alguma coisa. Eles precisam clamar. Ninguém precisa de nada na mão, a gente precisa de experiência. Estamos sendo estragados porque estamos recebendo tudo. Como se não bastasse, escolhemos igrejas, escolhemos as mensagens. Eu vou naquela igreja porque o louvor é uau, meu Deus, quando eu chego naquela igreja eu tremo da ponta cabeça. Sim, o grave é tão forte que você não consegue ficar de pé. Mas me dá uma vontade de chorar. Se o teclado te der a nota certa, você chora a hora que for. Nós estamos indo pela emoção, por aquilo que agrada a alma. Nós estamos indo pela emoção, por aquilo que massageia o nosso ego. Mas nós não estamos vivendo por convicção. Nós não estamos tendo certeza da vida. Por quê? Porque nós não entendemos quanto de fato vale a vida que nós temos hoje. É como se não tivesse valor algum. Ficamos deprimidos porque alguém não nos deu bom dia. Ficamos angustiados porque não tinha aquele muffin especial que eu queria comer à tarde. Ficamos desesperados quando levamos um não de alguém. Entramos em angústia profunda quando nos faltam R$10 para a gente ir ali no McDonald's e aproveitar a promoção que eles têm do sorvete e do sanduíche. Banalidade. Nós estamos gastando, investindo a nossa energia em coisas banais. Estamos nos tornando uma igreja superficial, uma igreja que escolhe o que quer ouvir,
mas que não ouve aquilo que precisa ouvir, rejeita o que precisa e corre atrás do que quer. É uma igreja mimada, é uma igreja que está em completa decadência. Eu não estou falando da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia de Deus, eu estou falando de nós. Somos nós ouvindo essa palavra hoje. É mais fácil apontar o dedo e criticar. Eu tenho negócio com crítica, eu tenho negócio com fofoca, porque toda pessoa que aponta o dedo para criticar e julgar, ela de alguma maneira está se cobrindo, se encobrindo dos seus erros, dos seus delitos e dos seus pecados. Então a gente ofusca o outro, aliás, a gente coloca o brilho sobre o outro, para que a gente fique ofuscado, para que as pessoas não nos vejam, para que o nosso pecado não venha à tona. Porque de fato, quando nós chegamos na maturidade, nós olhamos e vemos a situação e ao invés de reclamar, a gente resolve. Ao invés de ficar murmurando, a gente dá um jeito, a gente ajuda, a gente edifica. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Diante do nosso chamado que nós temos, que é um chamado de transformação, eu quero perguntar para você: precisamos de mais 4 anos? Precisamos de 10 anos para a gente entender que nós já temos tudo em nós que precisamos, todas as propriedades, os dons, os talentos, a palavra, as bênçãos, a alegria, nós já temos tudo, nós não precisamos de mais nada, nós só estamos precisando de uma coisa: corresponder com aquilo que nos ofende, corresponder com aquilo que muitas vezes me tira do conforto, corresponder com aquilo que me deixa desconfortável e dizer sim para aquilo que eu não estou a fim de fazer, dizer eis-me aqui para aquilo que eu não gosto tanto e não sei tanto fazer. Em outras palavras, o que nós estamos precisando fazer é morrer para nós e viver para Ele. Quando eu vejo Abraão, esse homem foi chamado em um determinado momento. Ele tinha 75 anos de idade quando ele foi chamado pelo Senhor. Aos 75 anos de idade, Deus chama ele para perto, faz uma promessa para ele, pede para ele olhar para os céus, pede para ele olhar a areia do mar. Ele conta as estrelas, ele não consegue. Ele olha para o chão e ele vai tentar contar os grãos de areia da praia, ele não consegue. Ali Deus começa a desenvolver a visão, a perspectiva de Abraão. Até então ele era um cara comum, seguia o pai dele. O pai dele era um cara que estava tentando acertar na vida, tentando fazer alguma coisa que desse certo, mas Deus tinha um propósito específico na vida de Abraão. E o que eu acho tremendo é que ele não tem um precedente de fato próximo dele, que desse a ele subsídio para que ele crescesse, para que ele fosse despontado ou projetado. Você não precisa de uma plataforma, você não precisa de um trampolim, você precisa fazer o que Abraão fez. Quando o Senhor o chamava, todas as vezes que ele entendeu que era a voz de Deus, Deus dizia assim: Abraão, e ele correspondia dizendo: eis-me aqui, Senhor. Já contei uma vez que esse eis-me aqui, eu li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu falei: cara, eu vou tentar pegar a Bíblia que eu tenho, hebraico e português, e eu vou dar uma olhada e fazer uma correlação com alguns versículos de Abraão também. E eu cheguei na pesquisa à conclusão que em várias fases da vida de Abraão, quando Deus chamava ele, ele usava a palavra Hineni. Quem pode dizer comigo Hineni? É hebraico. Se alguém perguntar, você fala hebraico? Você fala Hineni. Não é sim, você fala sim, Hineni, tá? Você fala. Abraão falava Hineni. E aí eu falei assim: tá, qual é o sentido de Hineni? É eis-me aqui. Hineni é muito mais do que eis-me aqui. Eis-me aqui é como a gente fala, é como a gente pensa. Eis-me aqui era algo simples para aquilo que significa Hineni. Quando eles falavam Hineni, eles estavam dizendo: eis-me aqui, seja o que for, aonde for, a hora que for, diga-me o que tu queres e eu farei o que desejas o teu coração. Às vezes hoje estou em casa e eu digo para os meus filhos, o Dani corresponde de primeira: Dani, Senhor. É outra coisa que a gente perdeu o hábito, né? Senhor. Cara, nós somos da graça, nós não somos da lei, não precisa chamar de Senhor. Eu não sei se a graça
ela abole a boa educação e o respeito aos pais. Mas enfim, Dani, senhor pai, filho, eu preciso que você faça isso, tá bom. O Davi que está no processo de ser restaurado, transformado e reconstruído. Davi, filho, vem cá, mas é o quê? Preciso que você venha aqui comigo. Tá, mas para fazer o quê? Aí eu falo assim, perdeu o playboy. Ele, não pai, fala aí que eu quero, porque ele já sabe que é alguma coisa boa. Fala, pai, eu vou fazer, pai, eu só não vim porque eu estava fazendo outra coisa. Não tem problema, filho, perdeu. Sabe o que é isso? Quando você fala, oi, é o quê? Para quê? Você não está falando rinene, você está barganhando, você está na bolsa de valores, você está supondo o que pode vir, mas como você não tem certeza, você tem que perguntar, e dependendo da missão, você diz sim. Preste atenção, porque Deus não está procurando pessoas que selecionem o chamado, Ele está procurando pessoas que queiram pagar o preço do chamado. E talvez você vai entender hoje o que significa o preço desse chamado. Porque quando Abraão disse rinene, ele não tinha noção do que ia acontecer. O rinene não vem depois do chamado. O rinene vem quando você ouve o chamado. Isso é, se eu falar jander, Deus falando com você, você tem a postura de dizer rinene, ou é o quê? Abraão recebe o chamado do Senhor, e o Senhor diz que ele vai prosperar, diz que vai fazê-lo bendito em todas as famílias da terra, e todas as famílias serão benditas nele. E uma coisa que eu acho interessante, é que quando o Senhor fala isso para ele, obrigado querida, quando o Senhor fala isso para ele, ele tinha 75 anos de idade. O próximo ponto que Deus o encontra novamente para conversar com ele, ele tinha 99 anos de idade. De 75 a 99, esse homem estava no processo natural da vida, de sofrer, de ter que acordar de manhã e trabalhar, de ter que juntar dinheiro para sustentar a família, de ter que ir no campo tirar leite das cabras, tirar leite da vaca, de ter que ir no campo juntar capim para dar para os cavalos, para os camelos. Em outras palavras, de 75 anos até 99, são 24 anos. Ele disse, eis-me aqui, e Deus o deixou parado, Deus o deixou em silêncio. Quando ele disse rinene, ele estava dizendo, fala qual é a ordem, porque eu tenho prazer em corresponder. Deus estava querendo testar, e assim como testou outros grandes homens, e testa a mim e você também. Se você disse rinene, pouco importa se eu vou te dar alguma coisa para você fazer ou não. Se você disse rinene, simplesmente fique pronto, espere, porque se é a minha vontade que você quer, espera eu te procurar, espera eu falar com você. Mas eu fico pensando sobre esse processo, o processo do tempo, que nos faz olhar para as nossas vidas e dizer, Deus se atrasou, eu estou ficando velho, Deus se atrasou, as coisas estão acontecendo, as conexões estão passando, eu preciso pegar a crista da onda, e eu preciso fluir naquilo que Deus tem. E é aí onde a gente começa a dar o nosso jeitinho. E eu preciso dizer para você, infelizmente Abraão não foi um cabra bom o suficiente para se segurar. Abraão já tinha dado o jeitinho dele. Primeiro ele recebe o chamado e diz rinene, mas o chamado ou o propósito demora a acontecer. E aí a esposa diz, olha, você está ficando velho, cara, e você não vai conseguir chegar muito longe não. Faz uma coisa, gera um outro filho, não espera o filho da promessa, gera um outro filho. E ele gera um outro filho, ele gerou Ismael. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa era Isaac. Você quer saber quando Isaac nasceu? Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. Aos 99 Deus fala, aos 100 anos de idade esse cara é pai. Eu só preciso lembrar de uma coisa, Deus não precisa da ajuda do homem, Ele só precisa que o homem corresponda. Aos 100 anos de idade Abraão foi pai, conforme a palavra que Deus tinha dado para ele. Deus é macho suficiente, Deus é homem suficiente, é cabra macho mesmo para garantir aquilo que Ele fala. E se Ele falou, eu farei isso na sua vida, Ele fará conforme Ele disse.
A nossa disposição nesse processo é o que vai determinar onde nós vamos chegar. O nosso desejo em corresponder com a palavra dEle, com aquilo que Ele está pedindo, é que vai determinar onde nós vamos chegar nele. Ismael gerou uma bagunça na vida de Abraão, gerou dor de cabeça. Ismael gera dor de cabeça até hoje para os descendentes de Isaac. Sabe quem são os ismaelitas? Os árabes. Me desculpem os árabes, mas eles geram confusão até o dia de hoje. Quando você vê essa luta no Oriente Médio contra o cristianismo, contra a igreja do Senhor, é Ismael tentando roubar a herança de Isaac, ou reivindicar como justo, como legítimo a sua própria herança, pela força do seu braço. Quando ele nasce, Isaac precisa passar pelo seu processo, e o processo de Isaac não foi um processo tão fácil, porque Isaac não vivia numa época como a gente vive. Isaac não tinha talvez os irmãos que mais o amassem como a gente tem. Ismael já tinha sido colocado para fora. Abraão estava tentando tocar a vida dele, esperando Deus falar abertamente com ele. Eu preciso que você note comigo nessa trajetória toda, ele é chamado aqui, Deus revela o coração para ele, Deus faz uma aliança com ele, Deus promete o filho para ele, e depois que Deus promete o filho, Deus o coloca à prova. O que nós vamos ouvir sobre Abraão não era uma prova qualquer, era agora Deus pedindo de volta Isaac para ele. Se Deus tivesse pedido Ismael, eu tenho quase certeza que Abraão teria corrido lá, preparado o menino. Senhor, eu não queria dar, mas já que o Senhor quer, vamos lá. Porque Ismael não era o filho da promessa, Ismael não era o legítimo. Então é fácil a gente oferecer qualquer coisa para o Senhor, mas preste atenção, quando Deus nos pede algo, Ele nos pede de maneira específica. Então, como Abraão já era treinado pelo Senhor a corresponder com Deus, Deus chama Abraão novamente. Por volta dos seus 120 e poucos anos de idade, 125 anos de idade, Abraão é chamado novamente. E o Senhor fala Abraão, e ele fala Rinene. E sabe o que é que o Senhor diz? Eu quero o teu filho, o teu único filho, e eu quero que você ofereça ele a mim como sacrifício, que você vá até o Monte Moriá, e que ali você leve todos os utensílios, e que você me ofereça o filho que eu prometi para você. Preste atenção, porque é nesse momento onde o coração de Abraão precisa se encontrar em Deus. Ele quer a vontade dele pessoal, ou ele quer a vontade do Senhor. O que Deus estava gerando em Abraão, na verdade, era o entendimento do quanto custa dizer sim para Ele. Quando nós dizemos sim para o Senhor, quando nós dizemos Rinene para Deus, nós temos uma opção: ou nós estamos sendo verdadeiros de início, ou nós estamos pensando em barganhar. Se nós estamos pensando em barganhar, nós vamos comprometer tudo que o Senhor vai nos dar na mão, e a gente vai perder tudo. Mas se nós estamos sendo sinceros, nós vamos ter grandes perdas também. Mas não são perdas porque a gente está jogando, é porque o Senhor está tomando de volta, é porque o Senhor está pedindo. Por mais que Ele devolva ou não, em algum momento da nossa vida nós precisamos ser sinceros para com Deus, e nós precisamos entender o quanto custa dizer eis-me aqui. E aqui onde eu quero chegar nesse ponto, porque quando nós dissemos eis-nos aqui para o Senhor, estávamos em família, o Daniel e o Davi entramos aqui nesse lugar para ver, olhamos para um lado, olhamos para o outro, meu Deus, pintado de amarelo e preto. Eu falei, não Senhor, não. Eu até falei assim, essa cor preta está horrível, o amarelo até daria, mas o preto não, a gente tem que tirar, preto está com cara de inferno, nós vamos tirar esse preto. E aí chegamos aqui, olhamos, não estava legal, era uma oficina. Chegamos ali no carro, os meninos choraram e olharam para mim e disseram assim: pai, esse lugar é o lugar que a gente tem que ficar. Eu falei, vocês não têm noção
de contrato, de um monte de coisa. Não é assim. Não, pai, esse lugar é nosso. Você pode ligar para o cara e dizer para ele. Eu falei, não, filho, nós temos que saber como que é isso. E o Dani chorando chegou para mim e falou, pai, eu tenho certeza que eu ouvi Deus falar que esse é o nosso lugar. Choraram dentro do carro e me fizeram chorar. Eu não sei se eu estava chorando de nervoso, de medo, de dar um passo por causa de crianças. Imaginou, pô, você não é homem não, cara, você vai dar um passo por causa de menino? Você está louco? E eu vou te falar, liguei para o seu Jairo, falei, seu Jairo, como é que a gente faz aqui? Ele, como é que faz o quê? Vocês querem um lugar? Queremos um lugar. Ele falou, pastor, gostei tanto de vocês que a gente vai fazer da seguinte maneira, não se preocupa com o contrato agora, eu vou te dar a chave, você entra, porque eu sei que você quer fazer o culto do final do ano, e faz o que vocês quiserem fazer aí, e depois de janeiro a gente senta e conversa e acerta os detalhes, só me dê o preço do aluguel. Nós saímos daqui com as chaves na mão naquele dia, chorando, chegamos em casa e compartilhamos. Eu quero que você entenda uma coisa, isso era uma oficina, tinha 2 caminhões aqui, um monte de carro, um monte de elevador, as paredes todas cercadas com ferramenta. Esse lugar não estava preparado. Só que quando você pega um negócio, o fogo cresce aqui dentro, você fala, cara, é que é, e nós vamos, porque vai dar tudo certo. E eu lembro que quando o Senhor me chamou, eu tinha 14 anos de idade, e eu disse, sim, eu te quero. Eu entendi naquele dia que eu era chamado ao ministério com 14 anos de idade. Quando o Senhor me chamou para a igreja local, foi em 2012, Ele falou assim, eu quero que você levante uma geração. Para mim estava tudo bem, eu descobri um lugar novo, eu pregava, era muito legal, os sinais aconteciam, os prodígios, eu ia para outra cidade, pregava de novo, Deus estava fazendo o negócio acontecer, era lindo. Quando Ele falou, levanta uma geração, eu disse, Rinene, mas eu não sabia da implicação que significava o Rinene para essa nova fase. Eu já passei muita coisa difícil na vida, mas eu não sabia do nível de seriedade, de responsabilidade que era cuidar e edificar uma igreja, edificar uma geração. Mas eu disse Rinene aos 12 anos de idade, e Deus foi nos projetando em 2014, quando nós entramos aqui e preparamos todo o ambiente, eu falei, cara, é isso aqui. Fizemos o culto, veio várias pessoas, fizemos a virada no final do ano, e Deus começou a apontar para nós. Não sei se foi você ou se foi o Adriano na época que me perguntou, um outro pastor lá do Rio Grande do Sul, e falou assim, cara, é difícil, está sendo difícil pastorear? Eu falei, não, está sendo fácil. Eu achei que era difícil, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes. Eu não sei se foi porque eu falei, mas o negócio embolou naqueles próximos 3 meses, que embolou bem embolado, e eu comecei a ter os meus conflitos. Só que não importa o que eu estou sentindo, porque quando eu disse sim, eu já estava reconhecendo quanto custaria, por mais que eu não tivesse uma dimensão. Quando você fala sim para Deus, você sabe que alguma coisa você vai ter que ir até as últimas consequências. Ir até as últimas consequências não é tão fácil. Ir até as últimas consequências significa abrir mão de alguns privilégios, significa perder muita coisa no meio do caminho. Talvez você recupere lá na frente, mas se não recuperar também não tem problema. Mas a gente perde muita e muita coisa. Quero pincelar algumas coisas. Porque o Rinene não está ligado ao quanto você vai ganhar, mas o quanto você vai o agradar. Não está ligado ao quanto você vai ter, ou quanto você vai ser para as pessoas, mas o quanto você vai projetar o nome dele sobre a vida de pessoas. Nesse processo, e aí eu quero dizer que talvez os que desejem ser pastores aqui um dia você vai entender um pouquinho melhor. Nesse processo eu descobri que no ministério, assim como no casamento, se você não souber renunciar, se humilhar e se arrepender o tempo todo, você não tem como prosseguir. O ministério te chama e o tempo todo você vê que você não tem condições de bancar algumas coisas. Então você tem que ir abrindo mão de coisas, você tem que ir abrindo mão de coisas. Pelo amor de Deus, carregávamos esse plano durante tanto tempo, faz a migração, vai para lá. O plano era um plano de estimação, era muito legal. Plano antigo da Unimed, não perde, que não faz de novo, eles mudam tudo. Perdemos, não tive mais como pagar. Falei, Deus do céu, Senhor. Um dia quando eu pensei que eu ia reclamar, o Senhor falou para mim o seguinte,
quem te segura é o plano, quem te assegura é o plano ou sou eu? Eu falei, eu não vou falar nada porque tem gente que morre com plano na mão, né? E tem gente que vive mesmo sem plano. Então eu falei, tudo bem, Senhor, dissemos sim para ti, nós vamos seguir assim. Os meninos estudavam numa boa escola, nós tínhamos como pagar pelo menos a bolsa que eles nos davam lá. E chega no momento da nossa trajetória que nem o dinheiro de pagar mais nós tínhamos, e nós não tínhamos, a gente ganhou um ano, uma bolsa integral, e agora não ganhamos mais. E pensa no pai que quer prezar para que os filhos não olhem para Deus e fiquem feridos por causa do ministério. Não, vamos amenizar o negócio, filho, está tudo bem, Deus está no controle, a escola pública é muito legal. Ô pai, mas não era isso que a gente ouvia antes. Estuda para não ter que ir para a escola pública, estuda para não ter... Mas agora mudou, pai, agora é legal. Agora você pode ir, você vai ver, as crianças sorriem muito, os professores são agradáveis, é todo mundo muito feliz, enfim. A gente vai pintando para eles um mundo para dizer, eu paguei algo que eu não quero que vocês paguem. Eu não quero que vocês paguem, eu quero pagar, deixa eu pagar por vocês. Só que ninguém vive pela experiência dos outros. Quando a gente é chamado pelo Senhor, nós temos que pagar o próprio preço do nosso chamado. E o nosso chamado sempre vai exigir de nós grandes renúncias. E se nós não estivermos aptos a deixar para trás qualquer coisa por amor dEle, nós não somos dignos dEle. Faz parte do processo. Deus não estava querendo Isaac, Deus estava querendo Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sacrificar Isaac, ele estava sendo sincero. Isaac, você é meu, morrendo ou vivendo, filho, só corresponde. Mas quando ele olha para Abraão, Abraão, você quer mesmo? Você me quer mais do que você quer meu filho, o seu filho? Você me quer mais do que você quer o seu plano de saúde? Você me quer mais do que você quer a escola dos seus filhos? Você me quer mais do que o seu carro? Você me quer mais do que a sua casa? Sim, Senhor. Então se você perder não tem problema. Sim, Senhor. Aí você perde. Não, Senhor, o diabo veio, não foi o Senhor, porque o Senhor não faz isso, quem faz isso é o diabo. E às vezes a gente atribui ao diabo algo que Deus está fazendo, porque quando Deus tira, Ele nunca nos dá nada pior. Ele nos tira justamente para nos libertar daquilo que estava nos matando, daquilo que estava nos destruindo, e para nos fazer valorizar a vida como ela deve ser valorizada, para valorizarmos o chamado como deve ser valorizado. Deixa eu só contar isso para você. Porque os meninos foram para a escola pública. Davi, eu posso contar o testemunho do primeiro dia de aula seu? Posso, né? Não vai ficar chateado não, né? Olha só, Davi chega no primeiro dia, eu me surpreendi com meu filho, eu achei que ele iria chegar surtado. Eu falei, Anne, orando, primeiro dia na escola municipal, ora meu amor, ora, vamos lá, o Davi foi. E eles estavam assim, ó, respirando fundo, eles souberam que pisaram na bola também da parte deles na escola, tiraram notas baixas. E eles foram para a escola. E quando Davi voltou, eu falei assim, Senhor, como vai ser esse menino quando voltar? Vai vir reclamando, como foi? Filho, como é que está? Tudo bem. Foi legal? Não, foi legal. Não aconteceu nada demais? Não. Assim, ninguém bateu, ninguém brigou, ninguém xingou? Não, tudo normal. Sentou no carro, veio, só uma coisa, pai. O que, filho? Não quero reclamar. Não é reclamação, filho, pode falar. Como pode os professores dão bolacha maisena quebrada para os alunos? Como assim? Eles trouxeram um prato com a bolacha toda quebrada e serviu para a gente. Pai, bolacha quebrada. Se eles soubessem que eu e minha esposa comemos torradas mofadas no campo missionário, a gente tirava o mofo de cima e nem manteiga, margarina não tinha, querido, nem banha dos animais, que nem animal tinha lá. Então se eles soubessem que quando a gente pegava aquela torrada mofada, a gente dizia assim, pai, muito obrigado, nunca reclamamos. Eu não tomei leite na minha adolescência, mas também tomei muito na minha infância, mas enfim, na minha adolescência no campo missionário, cara, eu não tomava leite, não é porque eu não gostava, tinha intolerância, é que não tinha. O menino na fase de crescimento, aos 13 anos de idade, muitas vezes sentava na mesa, cara, eu estou com vontade de tomar um leite hoje, e não tinha, era café puro.
café com torradas mofadas. Agora eu tenho que ensinar para o meu filho que bolacha maisena quebrada é o paraíso, não é problema nenhum, não mata. E de fato eu vou dizer para você, nós falamos, filho, mas isso não é problema. Deve ter quebrado no manuseio do caminhão, mas isso não é problema. É uma ótima refeição, uma ótima bolacha, um lanche, come lá. Queridos, eles não reclamam mais, eles chegam felizes agora com o lanche que servem na escola. Sabe por quê? Porque chega uma hora, quando a gente encara a realidade, a gente entende que aquilo ali faz parte do nosso processo, faz parte do nosso tempo, e a gente passa a ser grato. As coisas não mudam fora, vai continuar sendo bolacha maisena quebrada muitas vezes, mas as coisas mudando aqui, muda a perspectiva. Não é o que está fora que deve afetar o que está aqui dentro, é o que está aqui dentro que deve ter uma postura diferente com o que está me acontecendo por fora. Eles estão estudando hoje, vão repetir de novo, não repetir o ano, né? Vão continuar mais um ano. O Dani na mesma escola, o Davi mudou para outra. E quer saber a verdade? Está muito massa. Nós estamos sendo muito mais gratos a Deus. Oi? Dani já apanhou na escola, levou uma surra. A surra serviu para ele se tornar um evangelista. Já evangelizou os meninos. Cabra que chutaram ele já vieram para a igreja aqui, alguns vieram assistir o culto no sábado, pediram perdão. Gente, deixa eu falar para vocês, o sofrimento faz parte da vida. Sofrer faz parte da vida. É importante que você sofra. Jesus disse, aliás, o autor de Hebreus disse no capítulo 12, que ele aprendeu a ser quem foi, pelas coisas que sofreu. Hoje eu quero orar por você, porque eu sinto que o Senhor está olhando para nós e dizendo, que tipo de filho, filha você é? Aquele que está comigo por aquilo que eu posso dar, ou aquele que está comigo por aquilo que eu sou? Porque se você estiver comigo por aquilo que eu sou, relaxa o coração, aperta os teus cintos e curte a tua jornada, porque tudo que Ele fizer nesse processo é para fazer você um homem melhor e uma mulher melhor. É melhor que Deus tire ou prive as nossas vidas de algumas coisas, do que a gente perder o nosso coração por banalidades, por coisas que são vãs e que rápido se perde. Muitas vezes é melhor ficar sem um carro, sem uma casa, é melhor ficar sem um determinado alimento, do que a gente perder o nosso coração. Hoje eu gostaria de convidar você a fazer o que Isaac fez, porque aprendeu com o pai a lidar com Deus. Eu preciso ensinar ainda mais os meus filhos. Hoje eu ouvi uma coisa linda da boca do Davi. Enquanto a Anne estava lendo, Daniel lendo lá junto, o Davi faz uma pergunta: mãe, por que perseguiram Jesus? Jesus estava na cruz sendo crucificado. E ela pergunta: teu pai, que eu estou com um pouco de dor, de incômodo. Eu comecei a falar com ele, e ele olhou para ela e falou assim: mãe, mataram Jesus porque perseguiram, e vai perseguir todo mundo? Não sei, filho, pode ser que chegue a perseguir todo mundo. Então é o seguinte, se chegarem a me perseguir, eu também vou entregar a minha vida por Jesus, e eu vou morrer por Ele. Eu não vou ter problema, pai nem mãe, em morrer por Jesus. E quando ele falou aquilo ali, eu fiquei pensando, talvez ele não entenda o nível de rinene que ele disse, mas o Senhor já começou falando para ele através da imagem que ele viu na TV: Davi, e se for você que tiver que padecer por mim numa cruz, você estaria disposto? Ele pelo menos já falou: sim, eu entregaria a minha vida. O Senhor se encarrega ao longo do tempo de nos amadurecer e nos ajudar a de fato corresponder com aquilo que a gente pediu. Mas eu vou dizer uma coisa para você: alguns precisam ser um pouquinho mais trabalhados, um pouquinho mais quebrados. Então, para que a gente não seja quebrado tentando servir o ministério, e que a coisa possa ser mais leve, que a gente diga: Senhor, trata meu coração, e eu me humilho diante de Ti, me ajuda. Senhor, eu quero de fato entender esse preço, eu quero pagar esse preço, não porque Deus quer matar você ou destruir você. Ele quer que você pague esse preço, para que você possa prosperar e crescer no seu chamado. Fica de pé, porque eu...